Começou eu tô aqui no Mundial comprando as coisas lá pro shooting day, pra sessão de fotos que vai ter com a Débora. Na verdade é um vídeo eu tô fazendo aqui, eu não sei nem se eu vou publicar, mas eu passei os últimos 30 dias com chikungunya, deitado numa cama, com muita dor mesmo, umas dores meio incríveis. E eu lembro que eu passei esses 30 dias, hoje está sendo o segundo dia que eu tô conseguindo ficar em pé, sem dor, sem nada, bem. E eu passei os 30 dias xingando o mosquito, xingando o que estava acontecendo, muita coisa acontecendo, eu tendo que cancelar. E eu tive contato também com uma coisa, com uma emoção assim muito forte também, que foi com a morte do meu pai. Meu pai morreu com 47 anos, a mesma idade que eu tô agora, de câncer. E ele passou deitado numa cama. É claro que a comparação é esdrúxula, eu estou falando só de uma sensação, né? As dores são completamente diferentes, mas foi uma sensação. Meu pai, quando morreu, eu tinha 17 anos e eu já olhava para ele como um senhor. Eu o via como já uma pessoa mais velha, cheia de medos, planos e tal. Mas hoje, aos 47 anos, eu ainda me sinto um jovem, cheio de planos, cheio de ideias, cheio de possibilidades, realizando alguns sonhos, mas... E muita gente também falava, pô, essas dores da chikungunya essas dores vão levar 3 anos para passar, 1 ano para passar, minha vizinha tá há 6 meses de cama e tal. E eu comecei a me preocupar realmente de passar muito tempo com aquelas dores, e eram dores assustadoras, eu não conseguia me mexer, eu não conseguia mexer a mão esquerda, foi muito louco. E eu comecei a ficar me perguntando por quanto tempo mais aquilo ia ficar. E aquela sensação de ficar na cama sem ter condição de fazer nada, sem aguentar dar uma caminhada, foi me tendo cada vez mais contato com essa morte do meu pai, que com certeza foi o momento mais... até hoje, boa parte da minha vida aqui se resume... Eu tô há 10 anos fazendo terapia para entender a morte do meu pai. Até tá sendo ótimo, não? Talvez não, o maior herói da minha vida. E eu me vi falando, pô, se eu morresse agora, né? Ele teria morrido daqui a alguns dias. Ele teria morrido, ato falho. Ele morreu no final desse mês, né? Há 30 anos. E eu fiquei pensando, se eu tivesse morrido agora ia ser uma merda, porque eu tô cheio de planos, cheio de ideias, e muitos desses planos eu não estava colocando em prática por vergonha, porque alguns desses planos envolvem pensamentos completamente diferentes em relação à fotografia, a forma como eu encaro a fotografia, até pelo meu background matemático, de engenharia e tal, é radicalmente diferente de tudo que eu vejo aí, né? De cara, a ideia... somente a ideia dos 3 pilares, ela era, na época que eu aprendi, eu achava estranho. Quando eu fazia engenharia, eu fazia fotografia também, eu caminhava os dois. A fotografia me aliviava do estresse da engenharia. Eu fazia engenharia civil e a ideia dos pilares era de mobilidade, né? Essas casas todas aqui, esses edifícios aqui não estão caindo e nem estão zanzando para lá e para cá por causa dos pilares, eles estão fixos aqui na terra. Vigas e outros elementos de sustentação também, mas os pilares com certeza elementos principais. E quando eu escutei aquilo pela primeira vez numa escola de fotografia, não, você tem os 3 pilares da fotografia. Eu entendia que era onde você criava a tua fotografia, mas ao mesmo tempo também essa fotografia era imóvel. Então aquela ideia nunca... O nome pilar, né, nunca me foi agradável. E hoje em dia, depois de 20 e poucos anos de fotografia profissional, eu vejo como essa ideia é limitante. Eu tenho outra forma de pensar, eu entendo um pouco toda a lógica matemática. Me dá uma tristeza também de ver que
as coisas foram sendo explicadas, e principalmente agora, as coisas foram sendo explicadas de modo a simplificar algo que a matemática já simplificou demais. E que muita gente prefere explicar através de palavras porque acredita que o fotógrafo não vai ter capacidade de entender algo que foi simplificado ao máximo por gênios da nossa espécie. E foi muito engraçado, porque foi nesse ano, em janeiro, fevereiro, fazendo as aulas para o curso online, né? Eu tenho um grupo fechado, tem 30 pessoas e tal, que eu tive eu já vinha pensando nisso desde o Nepal, da segunda viagem para o Nepal, né? Que a abordagem poderia ser feita, que o pensamento que vê a abertura, o código que você quer a tua abertura, na verdade ele se repete na iluminação, ele se repete nos modificadores, todo aquele código está nos modificadores e te ajuda muito também a entender a direção da modelo. Então, na verdade, não teria nem como separar a fotografia básica da iluminação, tanto a iluminação do flash quanto a iluminação de estúdio. É tudo uma coisa só. E veio essa ideia da engrenagem rutilante. O rutilante veio até do Ariano Suassuna, né, de que realmente é uma engrenagem que começa na abertura. A velocidade do obturador é uma consequência, o ISO é uma consequência, a carga do teu flash e a distância do teu tripé também estão amarradas pela fórmula do número guia. E a fórmula do número guia é um número, né? Veio essa ideia que para você criar uma imagem, você precisa entender um número e só, e todo o desdobramento que ele se dá dentro dessa engrenagem. Quando você começa, e foram realmente 4 noites que eu lembro claramente até hoje, eu passei em claro, eu comecei a desenhar as aulas, e quando eu percebi, eu falei, putz, não pode ser isso. E tudo se juntou de uma forma muito coesa, muito bonita. Eu acho que pelo canal aí vocês veem como eu tenho uma pegada mais cartesiana, mais lógica, e essa lógica também durante os anos que eu trabalhei na Globo, os anos aqui no Criador e tal, essa lógica me protegeu de cometer erros bobos. Ela era também salvadora, protetora do fotógrafo. Mas eu me calava muitas vezes e guardava aquilo comigo, porque eu falava, pô, eu vou falar que eu não acredito nos 3 pilares, o nego vai me matar. Como provavelmente vão me xingar aqui nos comentários. E eu falei, tudo bem, deixa eu ficar aqui, eu ensino para as pessoas aqui e tal. Durante as aulas eu via claramente que as coisas se encaixavam de uma outra forma. E durante esses 30 dias foi difícil, porque eu falei, cara, se eu morresse agora, eu ia morrer frustrado, muito frustrado, de não poder colocar isso para fora, não poder ajudar e não retribuir também um ofício que me fez coisas maravilhosas, me fez viajar pelo mundo inteiro, me fez encontrar pessoas incríveis e me fez ser ser um ser humano cada vez melhor. E aí no final, aqui eu tô divagando, não sei nem se eu vou publicar isso daqui, e eu percebi quanto eu estava me travando pela crítica de outras pessoas que nem eu sabia se seria criticado ou não. E, cara, se eu falasse alguma coisa certa ou errada e tal, eu seria criticado da mesma forma. Então eu falei, cara, dane-se, né? Quem acreditar, quem tiver a coragem de testar, ou quem tiver a mente aberta, vai entender. E se eu tiver a capacidade também de explicar, e acredito que agora eu estou mais apto, eu já venho pensando isso desde 2013, na época de Joia Rara. E a primeira coisa que foi que me fez pensar dessa forma foi quando eu tive que usar o ISO automático, por necessidade mesmo. Eu também pensava, não posso usar o automatismo da câmera, tava com uma D4 na mão, uma D3 na mão, sei lá.
o máximo de tecnologia para a época. Eu falei, porra, tô com o máximo de tecnologia e não tô usando a tecnologia, eu tenho que usar o quê? Um daguerreótipo para ser um bom fotógrafo. E comecei a usar o ISO automático e me vi fotografando de uma forma muito mais plena, muito mais livre, muito mais libertadora. E no momento que eu larguei o ISO automático, que eu usei o ISO automático, esse tripé, esse pilar desapareceu. O próprio triângulo de exposição, sem um lado, deixou de ser um triângulo, ele implodiu. E esse tripé, né, um dos tripés, também desapareceu. O prédio ruiu, essa fotografia baseada em cima desse tripé ruiu completamente. E eu fiquei preocupado, eu falei, pô, o que vai nascer daí? E aí surgiu uma coisa muito mais leve, mais delicada, onde você consegue, como se fosse uma engrenagem que você consegue viajar velozmente e não estar fixo em nenhum lugar. Uma das coisas mais... A única coisa que eu podia fazer ali, deitado na cama e tal, era criar um grupo para começar a debater isso. Essa é a razão de ter criado o grupo lá no Telegram. Escolhi o Telegram também porque você consegue botar lá 200 mil pessoas, 300 mil pessoas, não tem o limite de 256 pessoas como o WhatsApp tem. Então, o acesso seria muito maior. Já tem 11 minutos aí. E também na necessidade, e eu vou ser muito sincero, essa experiência com o YouTube, eu nunca falei isso aqui nos vídeos, só rapidamente, essa experiência no YouTube tem sido assim transformadora. E eu vejo que a pressões históricas e sociais e tal promoveram mudanças na câmera. Então a abertura surge de uma pressão dessa, não é coincidência que ela tenha acontecido no século XVI, 1550. Uma pressão histórica também fez o obturador surgir, não é coincidência que o elemento que controla a velocidade tenha surgido no momento em que a velocidade surge. Houve uma pressão no momento em que o homem consegue, né, criar iluminação artificial com potência suficiente para iluminar uma cena, uma emulsão. Surge o flash portátil e está acontecendo exatamente agora mais uma pressão para que não mais na câmera, mas na cabeça, na mente do fotógrafo. Hoje a tecnologia consegue fazer com que você pense a fotografia de uma forma completamente diferente. E aí no final eu agradeci, eu estou há 2 dias em pé aqui sem dor, sem nada, e no final eu agradeci o Mosquito por ter me colocado em contato com uma ausência tão grande que é ainda a morte do meu pai, de ter entendido os 47 anos também e de ter entendido que não tem nada a perder. É meio Steve Jobs, isso já foi falado e tal, e te convidar também a participar, a tomar parte nessa iniciativa. Ainda é muito tá no início ainda, e eu estava falando outra coisa, né, que da experiência do YouTube. Eu recebo uns e-mails e uns comentários. Ontem eu recebi um e-mail, acho que era Vinícius o nome dele, ele falou assim, cara, é o melhor canal de fotografia do mundo. E eu falei, putz, como é que eu não tenho uma pretensão ali, eu não fico correndo atrás de ter 1 milhão de inscritos nem nada, tem ali 18 mil pessoas e tal, e tá ótimo. Mas a carga de emoção, de esperança, positividade e coisas boas que aparecem nos comentários, cara, deve ser 0,1% de pessoas que criticaram. Eu recebo muito pouca crítica, eu só recebo elogio, inspiração, gente pedindo ajuda. E também comecei a pensar na ideia de poder fazer com que o criador se expanda pela internet e não presencialmente. Então foram momentos de muita dor, mas ao mesmo tempo foi uma viagem interna muito grande. Então não sei porque que eu fiz o vídeo não, mas queria compartilhar isso com vocês, para que se você tiver aí, onde você tiver, não importa, no Rio, numa grande cidade, São Paulo, numa cidade pequena e tal, que corra atrás dos seus sonhos. A vida é uma só e, cara, tem solução hoje para tudo. Muita gente também critica o fato de ter muito fotógrafo indo para a internet e falar e tal. Eu mesmo sou um dos que criticam, mas eu acredito que não haja solução.
é o caminho. Eu acho que é uma segunda onda. Veio a primeira da transferência do filme para o digital, que afogou aí muitos fotógrafos, e muitos fotógrafos hoje eu ainda sinto que não se sentem confortáveis em estar na internet falando sobre suas vidas, e realmente há um certo desconforto, mas há também uma verdade, uma essência, e você sabe quando a pessoa está falando a verdade ou tá mentindo ali. E da mesma forma que há pilantras e marqueteiros e tal no mundo digital, também há marqueteiros e pilantras no mundo físico presencial. E a fotografia tem uma coisa ruim, que é julgar as coisas boas pelo que os caras ruins estão fazendo, né? E tem muita coisa boa sendo feita no mundo digital que não pode ser julgada pelo que está acontecendo, porque um malandro ou um imbecil está fazendo coisa errada. Então não deixa de aproveitar essa oportunidade. É muito poderosa, cada vez mais verdadeira, cada vez mais essencial da sua essência mesmo. E a busca era um sonho também quando eu saí da Globo. São pensamentos desconexos aqui. Quando eu saí da Globo eu vi que cada vez mais eu não precisava mais, que o fotógrafo, não eu, mas que o fotógrafo não precisava mais de uma grande imprensa, de uma grande empresa ou de uma grande firma, né, que ele poderia criar uma comunidade que o alimentaria e promoveria uma troca com essa própria comunidade, uma troca justa, verdadeira, né? Isso vem acontecendo, 18 mil pessoas já só aqui no canal, no Instagram. As trocas são super intensas, os comentários são super bonitos, verdadeiros, e eu me sinto muito privilegiado. Então eu queria te agradecer, na verdade agradecer a Alessandra por ter me ajudado nesse momento, a minha irmã por ter falado sobre Deus, a Biba, né? Também era uma coisa que eu precisava me abrir um pouco mais. A minha mãe agora, quarta-feira, por ter me ajudado, ao fato de eu poder ligar e falar, cara, me pega aqui em casa que eu não sei o que está acontecendo, tô com uma dor inacreditável. E aí você poder voltar ao ninho, né? A minha prima Roberta por ter me levado no hospital também quando eu tava com uma dor louca de madrugada, e a gente riu pra caceta. E aos amigos que estavam sempre, você já melhorou, como é que você tá e tal, não sei o que, gente de tudo quanto é canto que eu nunca vi na vida, que falou, e aí, como é que você tá, já tá melhor, pô, volta logo, a gente tá com saudade e tal, tua voz tá diferente e tal. Então foi uma experiência muito boa, doeu pra caceta, mas no final foi muito legal. E eu acho que a gente está num momento de compartilhar essas emoções verdadeiras, e tá cada vez mais barato e cada vez mais rápido e mais intenso. Então, cara, era isso, é um desabafo. Então aproveite, porque é possível ajudar muita gente e é possível se ajudar também. É isso. Eu não queria falar de matemática, acabei falando, mas nada de teorias nem nada. Tem até uma frase que tem me guiado muito, que é a do Jung, que fala: domine todas as teorias, conheça todas as técnicas, mas quando encontrar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E nesse momento em que você, de marketing digital e tal, em que você vê no outro um cliente potencial, como eu recebo e-mails, sempre recebo e-mails desses fotógrafos que vendem essas fórmulas mirabolantes, então, cada pessoa que você encontra é um cliente. Aquilo me dói na alma, eu estou fotografando para encontrar pessoas, amigos e tal, e não clientes. Eles vão se transformar ou não em clientes, mas não é a coisa. Eu não estou fotografando por causa de grana, senão eu teria ficado na engenharia. A grana tá vindo e tal. É isso.
Eu queria dar um abraço aí em todos aí, agradecer, cara, e sugerir que você arrume coragem aí de correr atrás, esquecer o que as outras pessoas falam, encontrar a tua essência, encontrar a tua verdade na fotografia e correr que nem um louco. Boa luz e boa sorte.